Tá? Gravando de novo. Aí estamos, agora sim. Então, como eu falei há uns minutos atrás, a gente vai estar vendo o trade do zero ao profissional. A gente precisa ter uma divisão que vai ser assim: a iniciação, onde você vai aprender o que é o trade, aonde fazer o trade, tipos de plataformas, vantagens, desvantagens, algumas coisas técnicas que eu vou passar dentro do nosso programa de estudo. E depois a gente vai para o módulo básico, que é onde a gente vai aprender a ação do preço, as velas e etc. E depois o intermédio, e assim terminando já com isso tudo no avançado. É muito importante ter claro que a melhor forma de aprender é entender que depois das aulas, nos próximos dias, nas próximas horas, eu falo sempre nas próximas 48 horas depois de uma aula, eu preciso fixar o que eu aprendi na minha cabeça, porque senão vai embora, senão isso vai perder. Isso acontece porque, enquanto que eu estou falando e explicando, vai captar somente um 3, 5, 10% talvez. Isso é uma coisa já humana, eu imagino que vocês já sabem disso. E é por isso que a prática, depois de repassar uma determinada matéria, consegue elevar o nível de conhecimento, de captação do que está sendo ensinado, tá bom? Então, depois disso eu vou dar umas dicas e eu, por favor, preciso que cumpram esse método que eu vou estar passando para vocês. É uma coisa que está dando certo para mim e está dando certo para muitas pessoas. A forma de aprendizagem. Então vamos lá. A gente vai estar aprendendo sobre o trading, que é o que a gente faz. O trading é o que a gente faz. É a prática de comprar e vender um ativo financeiro, como ações, moedas, derivados, com o objetivo de obter um lucro com a variação do preço desses ativos. Esse é o trading. Nós somos trader, o operador, o que vai executar essa operação. Os traders usam análises técnicas fundamentais para determinar as tendências do mercado e fazer negociações que capitalizem sobre essas tendências. O objetivo do trading é ganhar dinheiro com a compra e venda de ativos financeiros, com base em previsões de movimentos futuros do preço. Aqui eu já quero parar um pouquinho. Quando eu falo de previsões, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa especulativa e de sorte. Eu já quero desde esse momento, tirar esse mito. Em realidade, a gente vai especular que o preço vai subir e descer, mas a melhor forma de especular, de tentar predizir, é com uma informação prévia. E isso é a análise técnica, ou fundamental, que a gente vai usar no decorrer do tempo. A gente não vai tomar uma decisão sem ter uma base, um fundamento, um argumento, alguma coisa que implique ou dê uma direção para onde que a gente tem que tomar essa direção. Então, o objetivo do trader é ganhar dinheiro com essa compra e venda de ativos financeiros, com base em previsões de movimentos futuros do preço. Traders podem realizar transações em questão de minutos, horas, dias, dependendo do seu estilo de negociação e do horizonte. Aqui é uma coisa muito importante. Quando ele fala, podemos realizar transações em questão de minutos, horas e dias, a gente está falando do day trade, que eu já vou falar dos tipos de trade. A gente está falando do day trade, do swing trade, do scalp trade. A gente está falando do tempo que a gente vai operar. Sendo bem sincero com vocês, no caso contigo, mas o que a gente faz é o day trade. A gente precisa tirar ganâncias, profits, diariamente. Para isso, a gente vai usar um gerenciamento de risco, que ele vai dizer, você pode perder tanto nesse dia para buscar tanto nesse dia. Esse gerenciamento vai cuidar da nossa banca, vai ajudar a gente a tomar as melhores decisões e vai fazer que a gente cresça num largo prazo. Se alguém falou para você ou para vocês que o trade é uma coisa que vai fazer eu ficar milionário de hoje para amanhã, é uma mentira muito grande. A única forma de ficar milionário de hoje para amanhã é já ter muito dinheiro, é ser rico. Para ser milionário, eu preciso ser rico. Por quê? Eu vou pegar muito dinheiro que eu tenho e vou entrar muito forte e vou ser milionário amanhã. Mas o que significa? Que eu já tenho um capital para arriscar. Quanto maior o meu capital, mais dinheiro eu vou ganhar, tá? Quanto maior o meu capital, as possibilidades de eu ficar milionário a um curto prazo, ela é bem menor, porque eu tenho muito capital para arriscar. Mas a verdade é,
Se eu não tenho muito capital para arriscar, eu vou ter que seguir as etapas, os degraus, os processos. E sendo bem sincero e por experiência, se eu não sei fazer pouco dinheiro, eu não vou conseguir fazer muito dinheiro. Tem que aprender a fazer pouco dinheiro. Muitas pessoas estão em mesas proprietárias, contas fundeadas, que a gente chama aqui no espanhol, sem antes passar do processo de fazer pouco dinheiro. Você sentir na pele o que é subir uma conta de $100, de $50 a $1.000. Se não passa por esse processo e já operando sem risco nenhum com uma conta fundeada, uma mesa proprietária, não vai conseguir evoluir, vai ser muito mais difícil, porque a gente está pulando etapas. Ok? Então vamos, a gente já vai falar de detalhes que a gente está vendo nesse pequeno texto. O trade pode ser realizado em várias plataformas de negociação, incluindo corretoras de valores, bancos e outras instituições financeiras. É importante notar que o trade envolve riscos e pode levar a perdas significativas se não for feito com cautela e conhecimento suficiente. Isso aqui é muito importante, isso aqui, ó. É muito importante. Nossa, eu eliminei, né? Muito importante isso que está aqui escrito. Ele tá assim porque ele tá tentando para corrigir pro espanhol, por isso que ele fica com essas linhas. Meu navegador tá tentando corrigir pro espanhol, por isso que ele tá assim, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do trade. A gente já tá vendo esse texto aqui, tranquilo, porque isso aqui é só uma iniciação. E vamos aqui, ó. Essa aqui é uma página muito conhecida em vários países que se chama investing.com. Ela praticamente ela fala das bolsas de valores. Quando a gente fala de bolsas de valores, a gente está falando da bolsa da Ásia, da americana, da europeia, tá? Existem muitas bolsas de valores no mundo. Praticamente são 4 as mais importantes. A do Brasil é uma bolsa de valor muito importante, sim, muito importante. Mas as mais conhecidas vai ser Londres, vai ser Nova York, vai ser a Ásia. Vai ser essas bolsas que são as mais conhecidas a nível global. Se a gente for lá para a Ásia, o pessoal não vai saber do mercado brasileiro. É isso que eu quero falar. Então, nesse momento, a gente vai ver o macro, a gente vai falar um pouquinho de como funciona esse mundo, de que é o que eu tô vendo na tela, sem pensar tanto no Brasil, tá? Vamos deixar o Brasil um pouquinho de lado. Então, vamos lá. Nessa página, eu consigo ver o que está acontecendo no mundo em relação ao financeiro, ao econômico. Nessa página, praticamente está tudo relacionado às bolsas de valores mais importantes a nível mundial. Não somente a parte técnica, como também a parte fundamental. Quando eu falo já de fundamental, análises fundamentais, eu já estou falando das notícias, eu já estou falando de outros fatores externos que poderiam afetar uma compra, uma venda, uma alta ou uma baixa de um determinado ativo. Tá? Então aqui, se eu, por exemplo, clicar onde que está ele, calendário financeiro, tipo calendário financeiro, vamos ver aqui um pouquinho disso. Deixa eu abrir aqui outra aba, calendário econômico. Aqui, por exemplo, não vamos falar ainda de gráfico, isso aqui ainda não importa, mas nessa parte, vocês conseguiram ver que eu somente cliquei em gráficos e ele já está me mostrando algumas coisas que é importante para ele. Nesse caso, as divisas, tá? As divisas, eu vou falar dela já bem claro. Temos os índices, as ações. Quando eu falo de ações, tá em espanhol, mas eu estou traduzindo já para português. Eu estou falando ações, é os bancos, as empresas como Facebook, Netflix, como Colgate, como ações de empresas. Os futuros, somente para a gente detalhar um pouquinho, mas a gente já vai ir para lá, é o que a gente está vendo na tela. Tá as criptomoedas também, que é o Bitcoin, Ethereum, ADA, aí tanto, Doge, tem várias criptomoedas aqui. A gente consegue ver dentro dessa página, em tempo real, de forma oficial e regulamentada, o que está acontecendo com essas moedas em específicos. E também com as divisas. Eu quero parar um pouquinho aqui nas divisas, porque quando a gente fala da divisa, a gente não pode esquecer a palavra Forex. Eu me imagino que através de alguma influência que você tenha por aí,
já escutou a falar de Forex. Forex. O que é Forex? Forex é a abreviatura de Foreign Exchange. Eu não sei se eu falei em inglês, eu vou até escrever aqui. Eu não sei se as outras pessoas sabem o que significa Forex. Assim se escreve, ó, Foreign Exchange. O meu inglês é horrível, mercado de divisas, tá? Forex. Por isso, daí vem o Forex. Daí vem. Que significa intercâmbio de divisa. Cada país tem um conjunto de divisa. Nesse caso, a gente está vendo o euro, o USD. Vamos entrar em detalhe disso em outros momentos, tá? Mas cada país tem um conjunto de divisa. Eu poderia ver o USD barra BRL, por exemplo, a moeda brasileira, tá? Mas o Forex é isso, mais que nada. Ele vem dessa palavra, Foreign Exchange. Exchange. Nossa, inglês horrível. Como tá até aí, Maísa? Me responde aí no microfone. Tá entendendo mais ou menos pra onde vai a coisa? Não consegui te escutar. Sim, sim, pode prosseguir. Muito bem. Muito bem. Vamos parar aqui um pouquinho. A gente está falando de alguns conceitos e a gente vai parar em 3 nomes em específico. O primeiro é uma coisa que a gente vai estar operando durante muito tempo. O segundo é uma coisa que já viu por aí vocês, mas eu vou ter que comentar, mas eu não recomendo. O terceiro é uma coisa que você vai ver e vai ver esse grupo operando muito, que são os índices. Existem os índices normais, licitados, regulados de forma oficial nas bolsas oficiais, e tal os índices sintéticos, ok? Vamos falar um pouquinho dessas 3 coisas. Como eu comentei, quando eu falo do Forex, eu tô falando o seguinte, eu tô falando, por exemplo, euro, USD, eu tô falando do GBP, por exemplo, USD. Aí, às vezes, a gente vai ver também USD, JPY. E aqui tem uma ordem. Eu não sei se consegue perceber que, por alguma razão, ele tá dessa forma. Isso também a gente vai aprender. Nas binárias, isso se repete. E também você pode ser binária em outros ativos. Mas aqui a gente tem uma outra particularidade, tá? Que aqui, praticamente, a gente vai operar dentro de 30, 60, pode ser muito mais 5 minutos, 15 minutos e etc. Mas a binária, ela tá desenhada para operar num período muito curto de tempo. Praticamente, a gente chama de operação para a próxima vela. Próxima vela de M1, próxima vela de M5, próxima vela de M15. Mas é um mercado que eu não recomendo, binárias. Porque é um mercado que tem a facilidade de manipular de uma forma excessiva, sem que a gente perceba que está manipulando. E é um mercado que praticamente não chega a ser um mercado profissional. Não gosto de falar mal de binárias, mas já falando um pouquinho, eu não recomendo esse mercado. Mas a gente vai operar divisas também dentro desse mercado. Dá para operar também ações dentro desse mercado, mas não é o caso, não é o tema dessa aula. Já os índices sintéticos, ele funciona com o algoritmo da corretora. Por exemplo, a operadora mais conhecida de índices sintéticos é a Derive. Mas a Derive, ela move trilhões de dólares. Ela tem muita liquidez. Quando eu falo de liquidez, nesse momento, nessa etapa, eu estou falando que uma determinada corretora tenha suficiente capital para pagar as
Aqui eu já não vou conseguir escrever, ó. Transações. Então eu vou ter que escrever assim, porque eu não tenho o tio, tá? Quando eu falo de liquidez, eu tô falando disso aqui. Solvência, volatilidade, tá bom? Os índices sintéticos é um algoritmo da mesma corretora, são pares, ativos, ações, que eles criam, que são, em alguns casos, no caso da Derive, não sei se vocês sabem, já tem regulações em vários países, mas é um algoritmo dentro da corretora que respeita análises técnicas. A gente já vai chegar lá. Mas para entender isso, eu preciso entender que existem outros mercados, diversos mercados que eu não estou citando nesse momento, como futuros, como a gente está vendo aqui, como criptomoedas. Aqui tá os outros índices que eu tinha comentado. Tem índice aqui que é muito popular e muito importante, muito forte, tá? Aqui tá IBEX 35 da Espanha no gráfico diário e etc. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar oportunidades de comprar ou vender diariamente no mercado financeiro. Aonde que eu vou buscar essas oportunidades? Eu vou ter a opção do Forex, a opção dos índices sintéticos, opções da criptomoeda, entre outras. Tá? Isso é o trading. Em resumo, comprar e vender. Algumas pessoas vão falar assim, eu vou comprar quando está muito barato e eu vou vender quando está muito caro. Em realidade, assim funciona o trade. Compro barato e vendo caro. Mas não é uma suposição, uma especulação. Eu preciso definir como e quando. E na verdade é que, como e quando. Vamos avançar um pouquinho mais nesse vídeo. Deixa eu abrir aqui outro navegador. Outro coisa, porque antes de entrar em tema básico de velas, quero que você veja algumas coisinhas. Eu não vou te explicar ainda velas, só quero te explicar aqui uma coisa. A gente está no gráfico do euro USD. Poderíamos dizer que euro vendendo para dólar, uma coisa assim, que não é tão assim, tá? O que a gente está vendo nessa tela nesse momento? Uma plataforma, que vai estar na próxima aula, eu vou explicar sobre as plataformas, que me dá a possibilidade de ver o gráfico do euro USD. Eu consigo ver o movimento do preço de uma forma gráfica. E essa forma gráfica a gente chama de velas. Existem vários tipos de velas, mas a gente vai se centrar nas velas japonesas. Bem logo eu vou contar o porquê do nome das velas japonesas. Mas em resumo, o que estamos vendo? Velas japonesas. Velas de altas, velas de baixas. No normal, a gente vai ver dessa forma aqui, ó. A primeira relação que a gente tem com o mercado financeiro, sim ou não? É assim, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo... nesse gráfico aqui... Não, vou abrir aqui, ó. Aqui eu vou conseguir. Para vocês verem qual é a primeira relação. Aqui muitos vão se sentir identificados. Quando eu entro no mercado financeiro e aprendo sobre o trade, eu vou ver isso. Velas vermelhas e verdes. Dessa forma, é a primeira vez que eu vi e que muitos daqui viram o mercado financeiro. Deixa eu botar aqui, euro USD. Aqui a gente já está tendo a sensação que vermelho desce e verde sobe. Numa forma geral de ver o mercado, é assim. Mas o color não significa nada. Eu posso operar com as velas das mesmas cores, porque o que eu preciso entender é aonde está o preço e o que o preço está fazendo. Mas, de uma forma simples, é dessa forma que vamos ver o gráfico na primeira vez que vemos. As velas verdes estão subindo e as velas vermelhas estão descendo. Certo? Todo mundo teve essa primeira visão do mercado financeiro. Então,
A gente não vai entrar em plataformas, detalhes nessa aula, tá? Para não embolar. Vamos com calma. Mas nesse momento eu quero te mostrar que a gente está no gráfico do euro USD e eu consigo ver quanto está valendo o euro versus o dólar nesse momento. Eu vou dar um exemplo em relação ao BRL. Parece que é BR versus USD, que é a moeda brasileira versus o dólar, ou é ao contrário? Porque aqui é ao contrário, aqui é USD, BRL, aqui tá. Aqui tá, perfeito. O que eu tô vendo aqui, ó? Aqui vai entender bem melhor. Eu vou clicar aqui com o botão direito somente para tirar a escala, porque isso não é, dessa aula. Eu vou só tirar esses quadrinhos que tá no fundo, para deixar um gráfico mais limpo. E vamos ver aqui, ó, que o euro, perdão, o real, nesse momento, vale R$ 5,190. Certo, pessoal? Quem me confirma essa informação aí no Brasil? Isso tá valendo o dólar com reais. Tá entendendo? Se eu tô errado, aí me corrige, tá? Porque aqui é assim, eu consigo ver a moeda chilena dessa forma. O dólar primeiro, a moeda chilena depois. Então aqui, ó, eu posso ver que o preço do real, em algum momento na vida, custou R$ 5,29. Aqui, ó, ele custou R$ 4,00. Olha aqui, ó. Vai vendo o preço que tá aqui do lado. Se eu tirar o zoom, eu vou ver que em algum momento era R$ 4,00. Era R$ 4,58. R$ 4,58 em maio de não sei quando aí, ó. E se eu sigo tirando o zoom, eu vou ver que em algum momento da vida era esse o valor. Vocês estão me entendendo aí? Vocês conseguiram ver aqui a relação? Eu estou num gráfico diário. Eu vou falar isso de outro momento. Eu vou baixar o gráfico aqui para 1 minuto. E a gente vai ver que em cada minuto existe uma flutuação, uma volatilidade de um par em específico. Aqui a gente está vendo o dólar real, como nesse momento está parado, não tem nada influenciando, então a cada minuto está abrindo uma vela, mas o preço está se mantendo dentro da posição. Se acontecer alguma coisa significante aqui, ele vai subir ou ele vai descer. Isso é outro tema para outra aula. Mas nesse momento, só quero que entenda que as velas japonesas, que são as velas que a gente está vendo nesse momento, que tem uma apertura e um fechamento, elas mais que nada me estão mostrando o que aconteceu, a força do preço e aonde o preço está. Então, é a forma gráfica de ver o que está acontecendo com um determinado ativo, ação, criptomoeda, futuro ou alguma coisa que tenha a ver com o mercado financeiro. Ok? Na próxima aula, a gente vai estar vendo como é uma vela, mas eu já vou falar aqui, mas a gente vai ver isso detalhado na próxima aula. Para isso, eu preciso... Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, a retícula para branco, isso aqui é assim dessa forma. Eu vou dar um exemplo. A gente vai tomar... As aulas iniciais são muito chatas, tá? Tem que ter paciência. O que eu tô vendo aqui? 3 velas. São 3 velas japonesas. Essa vela japonesa, ela tem o momento exato aonde ela vai abrir e o momento aonde ela vai fechar. Então, como é vela de baixa, aqui a gente chama de abertura, né? Abriu, abertura, em português é abertura. E fechamento. Se eu tô errado, aí me corrija. Fechamento. Eu tô errado no idioma. Essa vela abriu às... Um exemplo. 19 horas em ponto.
E como é vela de 1 minuto, fechou aqui embaixo às 19 horas 2.001. 01. O que eu quero que entenda nesse momento? A cada 1 minuto, se eu tô vendo no time frame de 1 minuto, vai abrir e fechar uma vela. A vela de 19 horas, 7 horas da tarde, com 02, abriu aí e fechou aqui, ó. Zero três. Tá bom? Se eu ver isso em outro time frame de 5 minutos, a vela fecharia, abriria às 19 horas e fecharia às 05, 19:05. E assim vai. A cada minuto, relação tempo real nosso, abre e fecha uma vela. Tudo vai depender da configuração que eu vou falar com a plataforma que eu quero vê-las. Tá? As velas de alta... Tá obrigando a loguear. Eu não tenho... Deixa eu loguear aqui para que não... Eu tô em outro navegador, então me obrigou a ser el login. Poxa. As velas de altas é da mesma forma, mas a diferença da vela de alta é que ela abre embaixo e fecha em cima, pela razão que ela está subindo. Nesse caso, estamos em 15 minutos. Então, vamos fazer o exemplo que essa vela abriu às 19 horas às 00 e ela somente fechou às 19 horas 015. E foi no mesmo momento que abriu a outra, e a outra vai fechar 19 horas 030. Abriu a outra e a outra vai fechar às 19 horas 045. O que quero dizer? Que a cada 15 minutos uma vela abre e fecha. Seria assim se ela não tivesse um pavio. O que é o pavio da vela? É uma vela que em determinado momento chegou aqui em cima, dessa forma. Ela abriu às 19 horas. E mientras 19:05, 19:10, ela foi lá em cima. E às 19:15, ela retrocedeu, ela retraiu. Antes das 19:15, ela retraiu. E acabou fechando dessa forma. O que eu quero dizer? Que dentro de um lapso de 15 minutos, ela teve uma variação do preço entre esse valor, mas no fechamento dela, fechou nesse valor. Aqui. Entendeu até aí, Maísa? Como é que a gente tá? Deu para entender? Tudo ok, pode prosseguir. Muito bem. Essa é a parte básica que a gente precisa entender. Na próxima aula, a gente já vai avançar em suportes e resistências e manejo de plataforma. Hoje eu quero somente avançar um pouquinho mais com relação às velas para não te marear muito, tá? Porque esse vídeo eu preciso que você veja ele de novo pra gente depois de amanhã, já tem que ser depois de amanhã, máximo depois de amanhã, tomara que você tenha um tempo, a gente conversa aí depois, já fazer o avanço, a gente já tem que avançar, porque na parte básica ela é um pouco mais intensa, a parte de iniciação ela é mais intensa, no básico a gente vai desacelerar e no avançado a gente volta com intensidade, mas aí já tem base e fundamento pra gente poder avançar, tá? Então vamos, aqui eu já entendi o fechamento e abertura da vela, vamos ver isso na prática real, como funciona? Eu vou botar aqui no gráfico de, infelizmente não me é habilitado o prêmio ainda, vamos botar no gráfico de minuto. Eu acredito que esse gráfico ele não vai estar avançando. Então eu vou ir para o gráfico dos índices sintéticos.
os índices sintéticos funcionam 24 horas por dia. Então, a gente vai conseguir ver ele já funcionando a todo vapor. Eu vou selecionar um ativo que eu conheço muito, Step Index, vou falar disso de outro momento, e vou vir no gráfico de 1 minuto. E aqui você vai conseguir ver em tempo real o que está acontecendo. Eu vou deixar um... Aqui, ó, acabou de fechar o minuto. Acabou de fechar o minuto. Essa vela aqui, ela vai demorar, ó, ela tá em 1 minuto, ela vai fechar e abrir. Cadê o meu contador de tempo aqui, ó? Quero um online, não quero... Quero só um relógio aí que nos ajude. Aqui tá perfeito. Vai ver que, eu não sei se está sincronizado com o TradeView, vai ter uma variação, mas terminando esse minuto, vai nascer uma próxima vela de 1 minuto. E falta 2 minutos, vai faltar 1 minuto agora para a próxima vela de 5 minutos. Eu vou mostrar tempo por tempo. Ó, vai abrir outra vela. Aí, abriu, ó. Vê? 1 minuto. Enquanto a vela de 1 minuto nasce a cada minuto, em 5 minutos a outra está subindo e descendo. Ó, mudei o tempo para 5 minutos. E aqui tá, ela tá a 5 minutos aí, ela chegou aqui embaixo, custou esse preço que tá aqui na minha esquerda, o preço sempre a gente vê aqui pela esquerda. E agora falta, ó, tu vai ver que vai nascer outra vela de 5 minutos e não vai coincidir com a vela de M15, porque a de M15 ainda vai faltar, ela vai faltar 10 minutos para terminar a vela de M15, mas a gente vai ver aqui como a vela de 5 minutos também vai mudar. Por quê? Vai aparecer aqui 19h20. Tá? Vai aparecer 19h20, ó. Falta aí o segundo. Então, ó, ela chegou em algum momento a valer isso, 8,690. Mas agora ela tá 8,691. Ela tá sendo valorizada por uma razão que a gente vai ver em outro momento. Aqui estamos conhecendo... Aí tá, ó. Nasceu uma nova vela de M5. Se eu volto para 1 minuto, a cada minuto vai nascer uma vela. Olha lá. Tá nascendo, tá subindo, tá descendo. Agora, se eu vou para M15, isso tem um porquê, que já vou falar porquê. A vela de M15 ainda não terminou. Falta 10 minutos para terminar a vela de M15. Tá bom? Até aqui tudo bem, né? Acho que deu para entender até aqui com essa explicação em relação ao tempo da vela. Isso é muito importante. Muito importante. A gente está em 15 minutos, a gente pode ir para 1 hora. Para a vela de 1 hora, falta quanto? Vai faltar... Falta aí 10 mais 30, 40 minutos. Para a vela diária que termina às... Falta 1 hora e 40 minutos, termina às 8, se eu não estou errado, 8 ou 9 da noite, vai terminar a vela diária e aí começa um novo dia para o mercado financeiro. E aí começa um novo movimento. Mas dentro dessa vela diária existem várias zonas de M5, de M15 para operar. Ok? Assim funciona as velas japonesas. Elas vão por tempo. E é assim que se opera lá no mercado de financeiro da Ike Option, da Kutex ou de outros mercados que estão por aí que eu não gosto. A diferença do Forex e dos índices sintéticos é que eles vão te respeitar as zonas porque tem suficiente liquidez. Quando eu falo de liquidez, é dinheiro, pessoas operando. E a gente sempre ganha dinheiro da outra pessoa que não sabe operar. Essa é a grande verdade. Tá? A gente não vai ganhar dinheiro do broker, a gente não vai tirar dinheiro da bolsa de valores. A gente, infelizmente, vai ganhar o dinheiro que está disponível, flutuando dentro do mercado. E esse dinheiro, muitas das vezes, tem muito que ver com o market maker, que é uma pessoazinha, um pessoal que está ali vendo aonde vai injetar o capital. Vamos agora falar um pouquinho mais disso aqui, ó, como funciona. Esse sou eu. Essa é a Maísa. Maísa, né, Maísa? Eu tenho você como Maísa. Às vezes eu guardo o nome que sai ali no Telegram. Tá bem? É Maísa mesmo, né? Sim, Maísa. Maísa. Ah, é Maísa em português. Ó, eu tinha esquecido. Esse é o Braga. Maísa.
Isso aqui é o broker. Derive. Ele é o market maker. Ele está encarregado de mover isso aqui. O dinheiro. Se ele fosse um broker regulado para o Forex, ele seria o Braga, trabalha com derive, que leva o dinheiro para o Forex, as bolsas de valores oficiais do mundo. Mas não é o caso. Aqui, o que ele está fazendo? Ele está vendo aqui, ó. Quem vai ser o campeão dessa UFC que vai estar aqui? É assim que funciona. 95% dos trades vão fazer besteira, vão operar por emoção. Ele sabe. Ele tá aqui, ó, com uma carinha assim, ó, só olhando. Ele sabe que Maísa ou Braga vai operar por emoção. Vai operar uma zona que não é. Ele sabe disso. E é por isso que, às vezes, ele vai atuar como um market maker. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma determinada zona que vai induzir um... Parece que isso aqui é um rompimento de um suporte. Nossa, eu escrevi suporte tudo errado aí. Faz tanto tempo que eu não escrevo suporte que já... Tá vendo? Ele vai provocar essa ruptura injetando liquidez. Nesse caso, tá? Derive ou as pessoas responsáveis, os big players, os profissionais vai injetar dinheiro para o preço romper uma determinada zona, mas às vezes ele vai fazer essa injeção para o preço mudar de tendência e cair. Mas às vezes vai ser para manipular a zona para as pessoas que representa um 95% que não consegue ser trade exitoso, nessa zona vender, ele vai voltar com preço, vai cair de novo, o pessoal vai ser estopado, vai injetar dinheiro de novo, e ele vai subir, somente ficando com dinheiro. O dinheiro vai para cima, o dinheiro vai para cima, o dinheiro vai para cima. E é simplesmente, ele está fazendo uma coisa que se chama memória institucional. Com o passar dos anos, ele já sabe que isso aqui é um suporte, resistência nesse caso, e que todas as pessoas vão entrar aqui. A maioria. 1 ganhou. 2 ganhou. O 3 ficou indeciso, foi estopado. O 4 entrou de novo, ganhou e já se acostumou a fazer isso, suporte e resistência. Não interessa nada o que está acontecendo aqui, já criou um hábito. Vai chegar o momento que ele vai entrar, vai ser estopado, o preço vai voltar para a região de suporte, ele vai entrar num famoso pullback que ensina os mentores lá do Brasil e outros países também. Vai ser estopado novamente, vai perder todo o seu dinheiro e vai falar o seguinte para o esposo, para a esposa, para os amigos. O mercado está manipulado, o mercado tem a culpa, esse mercado não dá para operar. Ele vai começar a buscar um culpado. Mas o culpado é ele, que não aprendeu de forma correta. Às vezes nem... Não, às vezes é ele, né? Às vezes não é ele, porque ele não teve a oportunidade de alguém falar ou ver em algum lugar alguma coisa que era da forma correta. Às vezes a gente está limitado ao que está acontecendo na internet. Aos influencers que está por aí. Braga? Sim, pode falar. Então nós vamos aprender a não cair nessas manipulações, é isso? Exatamente. Exatamente. Você vai aprender a operar. Quando? A enxergar quando houver essa manipulação do mercado. Isso, exatamente. Vai aprender a operar as zonas que são para operar. Porque existem zonas que não são para operar. E a gente tem que... Essa é a nossa obrigação como trader. A gente tem que aprender isso. Que zona vai operar? Por isso, a pergunta é... A pergunta que todos têm que fazer. O quê? Ok, né? Eu vou falar assim. Que vou operar? O STEP? O Euro USD?
Que vou operar. Ainda não posso operar. Porque eu tenho o que. Depois que eu decidi o que, eu preciso como eu vou operar. Quando eu vou operar. E aqui é fácil. O que é? Que ativo eu vou operar? E eu só vou operar esse ativo se ele está dentro de um modelo de entrada Primeira coisa que eu tenho que ter claro, se eu olhar por um gráfico de forma macro e não tá dentro do meu modelo de entrada, eu não vou operar. Se ele tá dentro do meu modelo de entrada, a outra resposta tá aqui. Como? Por que não me ensinaram isso há tanto quando confirme que a zona seja válida? Desculpa se eu escrever alguma coisa em portunhol. Quando? Tudo isso você vai aprender no tempo, que é o que a gente está aprendendo. Eu vou aproveitar muito você para aprender isso. Anota isso aí, que só vou operar alguma coisa, porque alguma coisa? Pode ser o Forex. Se o Forex não está dentro da minha zona, eu vou para os índices sintéticos. Se índices sintéticos não está dentro da minha zona e eu não tenho outro mercado para operar, eu vou ler um livro, eu vou fazer outras atividades, eu vou para academia, eu vou dar uma volta na praça, eu vou para Netflix. Eu não vou forçar uma coisa que não é. Esse é o ponto, isso é o que muda as nossas vidas, porque eu falo isso por experiência própria. Porque eu era assim. Tá me entendendo? Entendeu? Sim, estou entendendo, sim. Pode prosseguir. Essa é a grande desvantagem que eu tive no começo. Para concluir essa aula, para você entender que esse processo é maravilhoso, eu preciso mostrar somente uma coisinha a mais para você. Eu preciso que você entenda que não tá falando com uma pessoa que tá falando por falar. Eu tô falando o que eu vivi e o que eu vejo que realmente funciona. Se for pro meu canal hoje e ver o meu antes de 2 anos atrás, onde eu operava o mercado de binárias, vai ver que eu buscava em uma corretora que hoje eu critico, e que é Option, Cutex, opções binárias, buscava a forma de satisfazer a necessidade que eu tinha, que era ganhar dinheiro. E nela eu comecei. Comecei de forma errada, depois conheci geometria fractal, que me colocou num caminho que dava resultado. Mas eu percebi que o teto ficou ali, ficou pequeno para mim. Eu não podia entrar numa operação com $10 e ganhar 0,60%, 60% de payout no euro USD, nas opções binárias. Esse é o maior problema das opções binárias. Aqui, nos índices sintéticos, é ao contrário. Se eu entro com $10 e pongo o meu stop ali de $10, eu poderia ganhar facilmente $100. Eu não vou usar a palavra facilmente, mas eu poderia ganhar $100 com $10 de capital. É possível, eu já fiz. Entendeu? Então, eu posso falar com propriedade que eu venho daqui. E depois disso, em uma búsqueda, aqui com o Kleber aí, vamos sentir um pouquinho identificado.
eu busquei muitos indicadores para satisfazer essa necessidade que eu não estava conseguindo entender, ler o gráfico, porque ele me manipulava. E eu culpava a corretora. Tá me manipulando, porque hoje eu ganho e amanhã eu perco? Porque eu não sabia a parte principal de tudo isso. E anota. Ou eu sou liquidez, ou eu sigo a liquidez. Ou eu sou comida para o mercado, ok? Ou eu vou comer o mercado, eu vou pegar todo o dinheiro disponível que tá aí. Assim que é isso. Olha meu início. Aí quando eu conheci há 1 ano, olha só pessoal, para vocês verem que há 2 anos eu conheci o mercado financeiro. 2019 mais ou menos, fim de 2019, 2020. Pandemia, estalido social em Chile. Eu ganhei no meu primeiro ano esse dinheiro aqui, ó. Foi a minha primeira vitória que eu fui todo feliz lá, ó, pro YouTube. Aí eu falei, já vou ensinar todo mundo. Já tava ensinando binários porque já tava dando certo. Aí eu falei, vou ensinar todo mundo, pô. Tá dando certo. Aí comecei aqui a ensinar. Tá aqui o dinheiro ali que eu ganhei. Vocês vão ver aí, ó. Cheio de indicadores, cheio de coisa errada. Ganhando, ó. Tá vendo? Subindo. Da mesma forma que eu ganhava, Maísa, eu perdia esse dinheiro. E não sabia por quê. Entendeu? Se eu fazia a mesma coisa que eu tinha ganhado, eu repetia esse processo e perdia. E por quê? Por quê? Por quê? Porque na primeira vez que deu certo, deu a coincidência de ser uma zona fresca. Uma zona que o preço ia dar. Era a segunda, já tinha liquidez por debaixo, ele precisava estopar. Mas ninguém me ensinou isso naquela época. Eu tive que aprender isso com a dor, buscando, até que encontrei. Eu vou mostrar, eu não tenho problema nenhum. Eles. Street Pips. Simples e efetivo. Vai falar de estrutura, liquidez, oferta e demanda. Se vocês soubessem espanhol e forem no canal dele, vai ver que é exatamente o que eu faço. Eu conheci eles. E daí minha vida começou já a ter um sentido, porque eu consegui ver oferta e demanda, estrutura, e as coisas começaram a mudar. E a vantagem que você tem no dia de hoje é que você não vai precisar passar pelo pão que o diabo amassou, comer o pão de que o diabo amassou, como se diz lá no Brasil, que a gente passou. Por quê? Eu não vou permitir que você entre nas opções binárias. Pelo menos comigo isso não vai acontecer. 2, eu já tô te ensinando da forma que realmente está funcionando para mim e para muitos dos nossos colegas. 3, e eu já tô te falando, quer aprender de verdade? Não basta com as minhas aulas e com as aulas de quem seja. Tem que, depois, sozinha, no seu quarto, no seu momento, e você tem uma vantagem tremenda aí, que é o Clever, repassar o que estão vendo. E confia nessa data, confia nesse tempo, 21 dias. Eu tô até fazendo um copo aqui pra mim com 21 dias escritos. É a chave, é a mudança de chave, é a chave do sucesso. 21 dias de forma consecutiva. Aí começa a mudar as coisas. Ok? Então, para terminar aqui a aula de hoje, perdão, porque já passou um pouquinho, eu acabo me emocionando. A gente vai dar continuidade. Na próxima aula a gente já vai começar a ver um pouquinho da ação do preço junto com as plataformas, onde vai aprender a utilizar a plataforma e fazer as primeiras marcações. E a gente vai conhecer o que é a vela japonesa, realmente como ela se forma e por que ela se forma, por que ela deixa um pavio. A gente vai ver esses detalhes que já ficou no finalzinho desse vídeo. Você gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Não, Braga, eu estou satisfeita. Fico muito feliz por isso. Você vai disponibilizar algum material sobre essa aula de hoje para eu Sim, estudar? claro que sim. Primeiramente eu vou te passar o vídeo e vou te passar um PDF de apoio. E vou te passar um pequeno exercício que tem que me entregar pelo menos em 48 horas. Tudo bem, combinado. Tá bom? Assim que é isso, muito obrigado pela sua presença e paciência. Confia no processo. No início é chato. Tá? Esse primeiro mês vai ser chato, porque são coisas que você nunca viu. Mas não se preocupa. Com carinho e se segue, dá uma chance. Siga os passos. E vai ver que dentro de 3 meses já tá operando de forma eficiente. Tá? Mas tem que seguir os passos. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos aí. E nós vemos 10 horas. Tem uma aula avançada. Se quiser participar também não tem nenhum problema. A gente se vê às 10 da noite.